Veterinário não vive de amor. Veterinário vive de resultado. Tema polêmico esse de hoje, tabu a ser quebrado na medicina veterinária. Seja muito bem-vindo ao Emílio Faria Podcast, episódio número 3. Para você, médico veterinário, estudante, empresário veterinário, o podcast que falamos o que a faculdade não ensina. Falamos de gestão, de mentalidade, de posicionamento, tudo o que não vimos lá na nossa formação técnica. Então, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, né? Um tema que quebra tabus na medicina veterinária, que é sobre resultado, sobre dinheiro. Entramos na veterinária porque gostamos dos animais e está tudo certo. Gostamos, queremos cuidar, queremos salvar, nem sempre conseguimos, tanto às vezes pela patologia do animal, como tutor, enfim. Mas temos, eu falo que nós na carreira temos os nossos compromissos, os nossos boletos, a nossa vida. E para isso nós precisamos de dinheiro, nós precisamos cobrar. Por quê? Porque senão eu acredito que nós temos que trabalhar de uma outra forma. Estou falando isso de veterinários autônomos, né? Veterinários que estão aí na linha de frente, no campo, atendendo a domicílio, veterinários empresários que têm, muitas das vezes, vários colaboradores, várias pessoas que dependem daquele CNPJ para pagar as suas despesas, para viver a sua vida. E tem aquele veterinário que também precisa de dinheiro, que trabalha para o empresário. Então vocês entendem que gostamos sim dos animais, não tenha dúvida. Não tenho dúvida disso, que a maioria, né, ou se não todos os veterinários, escolheram a profissão por ter essa afinidade com os animais, gostar de cuidar, gostar de lidar com eles, apesar que eu já ouvi várias vezes veterinário falar que vou fazer veterinário porque não quero mexer com gente, não quero conversar com gente, mas infelizmente não é isso que acontece. Sinto muito lhe informar, você que às vezes está entrando na faculdade, que está estudando e que está escutando esse podcast, que não é assim que funciona, que lidamos sim e lidamos de forma muito próxima com os tutores. Temos que às vezes tratar até mais, não tratar, mas nos conectar com eles de certa forma, tão qual nós nos conectamos com o paciente. Então, eu falo que se você de fato não quer se conectar com pessoas, a veterinária, infelizmente, não é o caminho, porque você vai lidar sim com tutores e tutores cada vez mais exigentes, tutores cada vez mais preocupados, né, com esses animais, e que, outra tristeza, estão o veterinário recebendo às vezes cada vez menos, ou até não sendo tão valorizado quanto precisa. Mas voltando, sim, né? Então precisamos de dinheiro, precisamos receber pelo que nós fazemos, pelo que nós estudamos, pelo que investimos em cursos, em equipamentos, enfim, tudo isso. E infelizmente o veterinário ele tem essa dificuldade em receber, em pegar o dinheiro, né?
Eu não vou entrar no mérito, pode ser até tema para um outro episódio, que é a precificação de produtos e serviços, podemos falar isso em uma outra hora, mas parece que é aquela, olha, eu vim fazer o serviço e está aqui, quantos veterinários eu já percebi, eu já fui assim, não vou falar para vocês que eu nunca cometi isso, que eu já sim lá atrás, e aí o tutor, muitas das vezes ele quer te pagar e você, não, eu recebo depois, não, pode deixar para acertar depois você me passa o Pix. Não, gente. Tem um grande veterinário, colega, que ele falou uma frase uma vez para mim que isso me marcou. É um grande empresário hoje, por sinal, né, na área de educação. Ele chama Silvio Piotto, né, para quem o conhece, que uma vez ele foi operar um cavalo e ele falou o preço antes de entrar para a cirurgia. E o proprietário, o tutor da ocasião, falou para ele, você quer receber agora? Ele falou assim para o tutor, essas mãos aqui trabalham muito melhor com o dinheiro na conta. Então, vejam essa crença, né? Não, eu já fui assim, gente, eu já falei para o tutor, não, me paga depois. Depois eu chegando em casa, eu faço o fechamento e te mando. E às vezes você já sabe qual que é o valor, mas tem aquela dificuldade de receber o dinheiro. E dinheiro, gente, a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa viver. Eu falo que quem chega aqui no Hospital dos Cavalos é uma estrutura considerável, uma estrutura grande, onde ela tem funcionários, ela tem imposto, ela tem manutenção e ela precisa dar lucro. Eu preciso ganhar dinheiro. Como você, veterinário que está me escutando agora, né, você precisa ganhar dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro. Você tem que trocar de carro, trocar um carro novo, você tem que comprar uma casa boa, fazer o que te realiza, né, o que te deixa feliz, né? E a gente tem essa dificuldade. E isso, hoje eu sou muito bem resolvido com isso, muito tranquilo, né? Que a gente tem nas nossas crenças do passado que o dinheiro é amaldiçoado, o dinheiro é mal visto. E eu acredito que não, é prosperidade. Então, se você fez um bom serviço, se você se dedicou, se você se comprometeu, nada mais justo que você receber por isso. Falando agora para empresários, então hoje nós temos os nossos funcionários que dependem das nossas empresas. Muitas vezes os filhos dos nossos funcionários dependem de nós para ele poder pagar uma boa escola, pagar um bom plano de saúde. Então, ele fazendo o serviço bem feito, esse profissional entregando para a empresa, se dedicando, não é nada mais do que obrigação nossa, de empregador, pagar o salário. Isso não é nada mais do que nossa obrigação. E aquele veterinário autônomo de campo não é nada mais do que a obrigação daquele cliente te pagar pelos serviços prestados. Agora, se é caro ou barato, aí é outra conversa, como a conversa da precificação, né? Mas já entrando um pouco nisso, existe a grande diferença, né, de preço e valor. Então, o que você está entregando, né, aí para o seu cliente? Eu falo que nas palestras que a gente dá por aí, que existem dois tipos de confiança. Aquela confiança que o tutor tem pela proximidade, por exemplo, é primo do meu primo, é meu vizinho, é um parente, é um conhecido, isso é um tipo de confiança. Então aquela pessoa confia em você pela proximidade. E tem a confiança por resultado, que essa, na minha opinião, é a mais importante
e a mais difícil também de ser conquistada. Por quê? Porque às vezes você leva um tempo, você leva uma jornada para conseguir esses resultados. Então aquele cliente, ele tá te chamando pelos resultados que você tem. E isso já eu falo que se você tem bons resultados naquele procedimento, enfim, qualquer coisa, é normal e é justo você às vezes receber mais por alguém que ainda não tem o resultado que você tem. Então, vocês já pararam para pensar isso? Pô, se eu faço uma coisa muito bem feita, diferente da maioria, e tô cobrando o mesmo preço, tá errado. Tá errado. E esse tutor, por um outro lado, ele, na maioria das vezes, que esse animal ele está preocupado se vai morrer ou se vai viver, ou às vezes numa cirurgia eletiva ele quer, né, que tenha sim resultado, ele está disposto às vezes a pagar um pouco mais por aquela pessoa que já tem essa bagagem, que já tem esse resultado, já fez isso várias vezes. E do lado de cá, nós estamos prontos para receber. E muitas das vezes, né, a gente se depara com as olhadinhas, a gente se depara com a famosa consulta pelo WhatsApp, infelizmente. E eu hoje, muito tranquilo, eu falo, né, de bom, lógico, né, tranquilamente para esse tutor, que eu preciso avaliar esse animal e eu preciso cobrar a consulta. Porque não é justo com, às vezes, a gente aqui que tem um hospital, tem um CNPJ, com os meus colaboradores, que às vezes eu não dou conta daquele caso, eu passo para eles, ou às vezes eu não estou para atender aquele paciente e eles atendem esse paciente e eu chegar no final do mês e falar, olha, eu vou te descontar um pouquinho do seu salário aqui, porque aquele paciente eu fiz por amor para aquele tutor. E não é assim que funciona. Amor só enche barriga em uma situação, que vocês devem imaginar qual é, né? Então, nós devemos sim cobrar de forma justa, cobrar de forma correta e, se possível, receber antes, se não conhecer aquele tutor, avaliar. Às vezes também a pessoa não é do seu interesse atender essa pessoa e falar para ela, olha, eu não te atendo, ou eu só atendo com o dinheiro na conta, né? Porque a gente sabe que tem as inadimplências, né? Isso é um problema sério, que nós, muitas das vezes, vamos lá, nós fazemos o serviço, resolvemos o problema dele e deixa para receber por último, e depois que o problema está resolvido a gente não recebe. Então, vejo que a veterinária ela tem que se unir nessa questão. Hoje temos contratos, temos várias formas de tentar diminuir essa inadimplência. Ela vai existir, ela não vai acabar, infelizmente, mas temos várias formas aí de tentar prevenir. Uma delas é, se você não conhece esse cliente, manda um contrato para ele via WhatsApp, fala, olha, você tem que preencher o contrato, tá aí, valores, enfim, tá aqui o Pix. Porque se esse tutor já tiver a intenção de má fé, ele não vai nem assinar o contrato. Ele vai arrumar uma desculpa para não te chamar. Ele vai falar, olha, eu vou pensar, olha, eu vou ver aqui, daqui a pouco eu te ligo, e tá tudo bem. E vejo que às vezes, lá no começo da nossa profissão, quando saímos ali, né, com aquela vontade de trabalhar, vontade de produzir, de fazer acontecer, porque você tá ali naquele entusiasmo, muitas das vezes a gente se perde nisso, a gente quer atender
tudo que vem pela frente. Esse é o primeiro ponto. Achar que vai salvar todos os animais do mundo e querer trabalhar 24 horas. Aí vem aquele outro problema. Trabalha muito, não tem tempo para a família, não tem tempo quem é casado para a esposa ou para o esposo, não tem tempo para o filho, e aí não tem um período de descanso. Às vezes trabalha, não recebe, e aí o boleto atrasa, aí vira aquela bola de neve que eu sempre falo, aí começa a entrar na cabeça, na saúde mental e vai para um caminho que eu confesso para vocês e afirmo para vocês que não é um caminho legal, que é um caminho que eu não recomendo que vá, né, a sua mente. Então, olha, eu cobro tanto, recebo adiantado, e tá aqui o meu Pix e tá tudo certo. Outra questão importante que eu vejo na hora de receber esse dinheiro. Às vezes você tem ali na sua maleta um soro. Vou dar o exemplo de um soro que hoje no mercado, no momento que eu estou gravando esse episódio, deve custar aí seus 20 e poucos reais. Tá? Vamos falar 20 reais. 15 reais, 20, enfim. E aí, você leva esse soro, né, para o cliente, vai atender isso a campo, né, e você vai cobrar desse cliente, vamos supor que você comprou esse soro ali numa distribuidora por 15 reais e você vai repassar para esse cliente por 30 reais. Então você está ganhando 15 reais. E ele vai te questionar, falou, mas lá é 15, e por que o seu é 30? Eu estou aqui com o soro à sua disposição para fazer no seu animal, eu comprei ele lá, eu já paguei. Outra, esse soro, ele não entra na veia do paciente sozinho. Eu estudei, eu adquiri conhecimentos para fazer esse soro entrar dentro do organismo do animal. Então, isso custa. Eu tenho que colocar os valores dos meus serviços embutido nesse medicamento. E às vezes, aquele cliente ainda demora a te pagar. Você vai lá, você faz essa medicação, você atende, resolve o problema do paciente e vai embora para casa, vai fazer o fechamento. E às vezes ele vai te pagar daqui 30, 40, às vezes vai dividir essa fatura. Então vejam que vocês têm que colocar o custo do dinheiro. Então é para isso que a gente coloca margem. Para pagar os nossos custos fixos, os nossos custos variáveis e para ter lucro. Porque se chegar no final do mês, a última linha da planilha, ela tem que ser positiva. A última linha, o que é? Lucro líquido. E ela tem que ser positiva. Porque se ela não for positiva, você tem que procurar outra coisa para fazer. Porque não vai ser sustentável. Isso está muito ligado com essa questão de cobrar, de receber, de dinheiro, que veterinário, nós não trabalhamos por amor. A gente ama os animais, mas não trabalhamos por amor. Nós trabalhamos porque nós precisamos. Nós temos a nossa vida além da veterinária. Nós temos que tirar férias. Nós temos que comer num bom restaurante, quem gosta, por exemplo. Nós temos que andar num bom carro, quem gosta, morar numa boa casa. E para isso a gente só vai conquistar tudo isso tendo lucro nas nossas empresas, na nossa atividade de autônomo, e aquele veterinário que é funcionário, é o CLT, ele também vai ter isso. Pergunte aos seus, se você me escuta, você é empresário veterinário, se os seus colaboradores vão trabalhar por amor para você, para a sua empresa. Não vão. Você vai ficar sozinho dentro da sua empresa. Então, eles também precisam do dinheiro para viver a vida deles, para construir o sonho deles. Então, você que me escuta, cobre, não tenha medo do dinheiro. Não tenha medo de receber.
Não tenha receio de achar que quando você vai passar um orçamento, vai passar um preço para o cliente, ele não vai aceitar. Ele pode até não aceitar, mas às vezes não é pelo preço. Às vezes também pode até ser, mas às vezes ele não está enxergando a sua capacidade, o seu resultado, por você estar cobrando às vezes um pouco mais caro do que a maioria. E eu já nesse mundo, né, de empreendedorismo, né, de empresas há 10 anos, mais de 10 anos, eu falo para vocês que quando se entra na guerra dos preços, você está muito mais próximo da falência do que do sucesso. Então, guardem muito isso que eu falei para vocês. Quando você, independente da sua região, do que você faz, se você entrar na guerra dos preços, você está muito mais próximo da falência do que do sucesso. Porque a sua margem ela vai diminuir cada vez mais. Não vou entrar nem no mérito aqui que veterinário, a grande maioria, não sabe fazer gestão. Não sabe lidar com números. Tanto é que hoje o meu programa de mentoria, que é uma mentoria para empresários, médicos veterinários, donos de clínicas e hospitais, é voltada para grande parte da mentoria, uma mentoria de 1 ano, grande parte dela é voltada para a gestão financeira, para números, para entender, para mostrar para esse veterinário, empresário que está aqui, ele tem que precificar aqui, ele não pode abaixar tanto aqui que às vezes ele está tomando prejuízo. Então, às vezes, você que acha que está dando um super desconto, você está pagando para trabalhar. E às vezes abaixando aquele preço, aquela concorrência, aquele mercado que está de alguma forma ali baixo, eu vejo que você tem que fazer diferente para entregar resultado para o seu cliente, para ele te pagar valor e não preço. Eu comparo muito nas minhas palestras, quando a gente entra nessa questão de preço e valor, eu dou o exemplo das mulheres, principalmente porque como que uma bolsa feminina ali, X custa R$50, né, de um certo tamanho, de um certo material, um couro, por exemplo, e uma outra bolsa do mesmo tamanho, às vezes de couro também, custa 10, 20 vezes mais do que aquela. É a marca, é o posicionamento, então é valor, então ela está entregando valor. E é isso que nós temos que entregar. E uma coisa que eu falo para você de experiência nesses longos mais de 10 anos, o preço não é o primeiro fator de decisão para compra. Então, eu percebo isso hoje dentro das nossas unidades, tanto nos equinos como nos pets, que o proprietário, ele não é o preço que ele está importando em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele quer o animal vivo, ele quer aquele cãozinho, aquele cavalo, enfim, ele quer que ele volte para casa. A questão da fatura, ela vem num segundo momento, né? Mas eu percebo que, lógico, a gente passa um orçamento antes, se falado preços médios que vai ser cobrado em cima daquele procedimento. Eu acho que isso é importante se fazer antes de atender, você já sim falar para esse tutor, olha, você vai gastar X, Y, Z aproximadamente, né? Deixar ele ciente disso e mostrar para ele que a sua experiência, o seu resultado é muito mais importante do que aquilo que ele vai te pagar. Porém, ele tem que te pagar, né? E te pagar de bom grado. Quem aqui nunca recebeu um atendimento
que às vezes o tutor falou assim, que tá te pagando contrariado. E às vezes você deu o seu máximo para aquele paciente, você salvou a vida daquele paciente e infelizmente aquele tutor tá te pagando, sabe? Sabe quando não quer, tá com aquela dificuldade? E isso é muito ruim, né? Então, veja que você, só o seu lado foi legal. E o contrário também, o quanto é bom você ir fazer, dar resultado para esse paciente, o tutor fica satisfeito e ele te paga com o maior bom grado, te paga com gosto. O tanto que isso é bom. Quem dera se fosse sempre assim, né? Mas infelizmente não é. Mas é uma prova que você fez um bom serviço, você jogou um bom jogo e você recebeu por mérito seu, por resultado seu. Então não tenha esse medo de cobrar, esse medo do dinheiro. Eu vejo que vários veterinários têm essa dificuldade, têm esse receio, mas quando você tem confiança nos seus resultados, isso vai te dar mais propriedade para falar, olha, eu estou te cobrando tanto por isso. E de fato, eu não trabalho por amor. Eu gosto dos animais, amo os animais, mas eu tenho uma vida além da veterinária. E para essa vida eu tenho despesas, eu tenho que me divertir, eu tenho que alcançar os meus sonhos. E muitas vezes algum desses sonhos exige um valor monetário, exige dinheiro. Então, eu preciso desse dinheiro para conseguir isso. Então, não tenham esse receio, não se posicione, não fale para o cliente que eu não quero receber depois você me paga, depois a gente vê. Isso é comum. Não, depois a gente vê. Não, é agora. Se o cara quer te pagar, receba agora. Ele é muito bem-vindo, tá? Para você fazer todas essas suas conquistas, tá certo? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês desse episódio. Nós veterinários amamos os animais, mas nós veterinários não trabalhamos por amor. Nós trabalhamos por resultado, por dinheiro, por sonhos, tá? Se você gostou desse episódio, compartilha, manda para aquele seu amigo que às vezes tem dificuldade de cobrar, de receber. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha mudado alguma coisa em você, que por algum momento nessa sua jornada já passou por isso. Então, me segue aqui nas redes sociais. Sou Emílio Faria, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn. Eu vou deixar o link, né, nesse episódio. E te vejo no próximo episódio. Um abraço.